Então, o que nós temos aqui é o seguinte: essa mulher que relata suas experiências através de um dizer que ela faz questão de registrar, essa mulher ela se realiza através desse ato, que demarca um território que se estabelece num dizer narrar, ou melhor, num dizer relatar, porque relatar vai além do narrar, no sentido de que o relatar é você tentar buscar a construção de uma filiação, é você buscar algo lá atrás. O narrar, ele talvez seja algo bem autoral e normalizado, no sentido de que flui muito naturalmente. O relatar você já tem que pensar, porque você tem que recorrer à memória. Num primeiro momento é o audível, porque você fala primeiro para si. E num segundo momento é o transcrito. É aquilo que você efetivamente registra. Então tudo isso nos leva a pensar numa espécie de acerto de contas. Um acerto de contas daquela pessoa que relata, daquela pessoa que se baseia na memória e na reconstrução dessa memória e que vai paulatinamente meio que refazendo essa memória ao relatá-la e acertando contas consigo mesmo, acertando contas com o mundo, acertando contas com o passado, com as faltas que lhe cabem e com as prerrogativas futuras pelas quais ela anseia, enfim. Esse momento todo é um momento da experiência, da partilha e da busca por uma ligação direta com a ideia de continuidade. E essa continuidade se dá sempre, segundo Bataille, a partir, tendo como foco principal essa ideia do erotismo, claro, se dá a partir da experiência com o outro. Agora, esse outro é interessante que no momento do encontro carnal, esse outro se dissolve. Os dois outros se dissolvem na partilha, no compartilhamento. Então a gente pode pensar que nessa fusão dos corpos durante o ato sexual em si, que ela está relatando aqui muito bem, ela, a Beatriz, né? Dois seres se fundem no momento, né, de pequena morte, como diriam os franceses. Os limites corporais que ambos possuíam, ambos, Beatriz e Carlos, estão ali indefinidos. E no momento de um gozo partilhado, de um gozo mútuo, existe essa desagregação que eu falei para vocês. Destrói-se a estrutura de um ser fechado. Então a gente pode pensar que essa substituição
isolamento todo, este isolamento que nós estamos vivendo, este isolamento que é um isolamento talvez não, efetivamente potencializado pelo digital, esse isolamento ele é substituído pela continuidade nessa profundidade da entrega. Deixa eu escolher aqui um trecho para eu ler do conto, só para a gente ter essa... Ela diz assim, a nossa personagem, Beatriz, ela diz assim, me fode, eu disse apenas, para romper toda a sua capa de resistência, de civilização, obrigando-o a pronunciar comigo, enquanto me fudia, aquelas palavras tão gritantes que até os mais obscenos hesitam em dizer ou escrever. Essas palavras que agora estarão irremediavelmente agarradas a esta carta. Mas por que contar-lhe coisas e repetir palavras que você viveu e pronunciou junto comigo? Talvez pense que tudo isto, esta carta, se deva a algum desejo maníaco de excitar-me e excitá-lo por correspondência, o que será apenas em parte verdadeiro, porque é nesta escrita e construção, e esta sua razão maior, que as coisas parecem ter acontecido, tornam-se reais e vivas. Escrevo, então, para repetir, viver. Você é louca, você disse depois. Sim, sou louca. Eu disse e repito agora. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque este vídeo ele não pode se alongar muito. Mas a questão que eu quero dizer para vocês agora é a seguinte: ainda retornaremos com mais detalhes sobre o conto em questão. Hoje a tentativa foi a de apresentar um contexto mais teórico, filosófico, falando um pouco aí do Bataille. Depois nós falaremos também um pouco sobre Foucault, porque nós temos aí várias questões que podem ser associadas ao conto em questão. Mas o que a gente deve pensar sempre ao ler o primeiro conto dessa trilogia do Monstro de Santana é que o gozo é uma libertação, o gozo ali é uma libertação, mas também uma profanação do sagrado. Isso tem muito a ver com o Foucault na história da sexualidade. Mas, por mais que essa partilha tenha sido
estabelecida ali, como eu falei para vocês, no sentido dessa continuidade, por mais que ela se tenha consubstanciado, ao final de tudo, ao final do ato, depois daquele gozo, depois de ter sido estabelecida estabelecido o erótico enquanto uma via de autoconhecimento, depois de termos presenciado, né, essa fusão dos corpos ali, enfim, depois de tudo isso muito bem firmado ali pelo Santana, quando lemos todas as colocações ali da personagem Beatriz, o que nos vem é uma sensação de ausência, é uma sensação de descontinuidade dessa continuidade. Aí voltamos para a solidão que nos é inerente, a solidão dos seres ao nascer e ao morrer. A vida, a gente pode pensar que ela talvez seja preenchida por esses instantes de encontro, esses instantes de partilha, mas vejam vocês, nascimento e morte sempre pautados pela ideia de solidão, mas a solidão não nos abandona. Essa é a grande verdade. Nós conseguimos comprovar isso aqui lendo o trecho que eu mencionei. Vejam um outro trecho aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: essa ausência, ela, no conto, ela está sendo suplantada por uma ideia de partilha, compartilhamento e pelo dizer, pelo escrever. Então, o grande foco aqui do conto é a escrita. É o modo como ela vem relatar todos os pormenores daquilo que ela sente a partir daquele encontro com aquele homem, com o Carlos, que era um homem comum, um homem que não tinha muitos atributos, um homem nem muito bonito, mas um homem inteligente. E isso lhe chamou a atenção. E a certo momento ela diz assim: a janela aberta é também a entrada para o medo, os perigos, mais imaginários do que reais e que passam por mim como se necessitasse eu sempre de tê-los ao meu lado, como lhe disse, para me sentir viva. Mas já aconteceu de verdade entrarem aqui, quando trabalho, aranhas caranguejeiras. Como não posso me dar ao luxo de ter fricotes, devo eu mesma matá-las. E aquele ser peludo que tanto nos horroriza, como que se dissolve sem deixar um corpo quando o esmagamos? Então é assim, num instante é vida, mesmo enquanto horror, no instante seguinte é nada. E escrever sobre isso, aqui, as aranhas, a cobra, o gato, vai formando antecipadamente para mim um sentido, que se formará também para você depois. Bom, eu acho que por hoje é só. Eu não sei se eu fui muito efusivo aí na minha explanação. Vamos ainda continuar tratando do Santana, do monstro, e num próximo momento a gente vai ter essa questão nós nos aprofundaremos mais no conto em questão, com leituras de trechos e comentários, tentando associá-los mais diretamente a todas essas questões teóricas que nós colocamos aqui.
tá certo? Então, olha, muito obrigado a todos e a todas que estão compartilhando tudo isso comigo. Agradeço demais. Até a próxima. Literatura voa.